Pode se sentar. Abramos nossas Bíblias em 2 João. Segunda carta do apóstolo João. Já chegando lá no livro de Apocalipse. Versículo 7 até o versículo 13, que é o final da carta. Segundo João, é uma carta de um único capítulo. Segundo e terceiro João são as menores cartas da Bíblia. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vê ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Meus irmãos, nós vimos nos parágrafos anteriores a palavra de Deus nos mostrando, nos orientando a sermos fiéis à verdade. João coloca isso nesse parágrafo, os dois parágrafos anteriores, onde ele faz uma saudação a essa igreja, essa senhora eleita, que na verdade é a igreja do Senhor. Ele fala depois aqui também nessa irmã eleita, a outra igreja onde João estava, e estava enviando essa carta a essa igreja irmã. E ele coloca nessa primeira parte, nós vimos isso semana passada, mas você, se quiser, pode procurar lá no canal da igreja, que você vai achar essa mensagem lá completa. Ele coloca aqui, de forma muito clara, que essa igreja tinha que manter a fidelidade à verdade. Mantenha a fidelidade, você tem que ser fiel à verdade, e ele vai citar os dois mandamentos que nós já recebemos do Senhor, que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo quanto a ti mesmo, que nada mais é do que o cumprimento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que nós encontramos lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, os 4 primeiros mandamentos se referem a esse relacionamento de amor para com Deus, e os 6 últimos mandamentos se referem ao relacionamento de amor para com o nosso próximo. E João aqui, agora ele começa, nessa última parte que nós estamos falando, João começa a fazer 2 advertências muito sérias e também atuais nos nossos dias, que nós vamos ver aqui. Essa advertência se refere aos falsos mestres, que ele chama de anticristo. Então nós vimos lá em Mateus que Jesus mesmo disse: olha, vamos ter rumor de guerra, vai ter guerra, rumor de guerra, muitas coisas, mas isso não é o fim. O anticristo vem e esse evangelho vai ser quebrado, aí sim chegará o fim. Esse evangelho vai ser pregado por toda a terra e aí sim será o fim. Mas Jesus lá em Mateus 24, ele diz de forma muito clara: o anticristo vem. E João está dizendo aqui que esses enganadores são os anticristos. Ele se refere aos falsos mestres.
E nós precisamos entender, primeiramente, o contexto de época que essa carta foi escrita. Nesta época, a igreja enviava as pessoas para pregar o evangelho. Os apóstolos iam de igreja em igreja pregando, os presbíteros, os evangelistas. Nós temos em Atos dos Apóstolos, Filipe, o evangelista, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Timóteo, nós vamos ver muitos deles indo de igreja em igreja, de cidade em cidade, plantando igreja, constituindo liderança nessas igrejas, e esses homens eram recebidos nas casas daqueles cristãos. Guarde bem isso, esses homens eram recebidos na casa daqueles cristãos. Eles não tinham hotel, não tinha pensão, não tinha pousada, eles tinham que ficar na casa dos cristãos. É esse contexto de pessoas chegando na casa de cristãos que João escreve essa carta. E aí eles eram hospedados nessas casas, e dentro desse contexto que a carta é escrita, para que a gente entenda mais. E nós vamos ver aqui algumas advertências que João dá a essa igreja. Quando você lê um texto, todo domingo eu falo a mesma coisa. Quando você lê um texto, nós vamos primeiramente procurar e achar algumas coisas nesse texto. Assim que você deve fazer, leia 1, 2, 3, mas procure no texto o que tem no texto para que você possa entender. Então no versículo 7, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, leia para ver se realmente é o que está. O versículo 7, João começa, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, aos quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim o enganador e o anticristo. O que João está mostrando é a verdade da existência de enganadores, que são os anticristos. Pessoas que estão no mundo, pessoas que estão falando muitas vezes da Bíblia, falando de Deus, mas enganam com relação a Cristo. Com relação, aqui no contexto de João, era o fato de Jesus ter nascido em carne, e Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado. Esse é o grande problema que João está enfrentando. Não pense você que isso está longe de nós, isso é presente na nossa sociedade hoje. Nós encontramos pessoas cultas, inteligentes, alguns até sem cultura secular, mas não acreditam que Deus nasceu em forma de homem. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. É isso que João está falando. Eles, na verdade, eles são identificados por não pregarem a Jesus Cristo vindo em carne, não pregar que Jesus é Deus. A pregação é: Jesus não é Deus, ou Jesus era um espírito que viveu neste mundo e andou com aqueles apóstolos. A coisa é tão séria que você chega ao ponto de encontrar pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou em carne. É tão sério que você encontra pessoas que não conseguem entender e não acreditam naquilo que a Bíblia diz, que este homem, Deus, viveu, morreu e ressuscitou em carne, em corpo físico. Então esses enganadores, a primeira coisa que João coloca aqui para nós é que eles estão aí pelo mundo afora. Eles não viveram somente nos dias de João, não vão viver somente nos nossos dias, eles vão continuar pelo mundo afora. No versículo 8, João dá a sua primeira advertência.
Repare uma coisa, nos 2 parágrafos anteriores, João fala, vocês têm que ser fiéis à verdade. Põe isso na sua cabeça, você tem que ser fiel à verdade. Mas eu quero te advertir uma coisa. Aí ele vai dar a primeira advertência no versículo 8, quando diz, acautelai-vos, é uma advertência. Tenha cautela, tenha prudência, para não perderes aquilo que tendes realizado com esforço. A que João está se referindo? À verdade que eles estavam sendo fiéis. Então você toma cuidado para você não perder a sua fidelidade à verdade, aos mandamentos, à sua fé que você tem com relação a Cristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberdes completo galardão. O que João está dizendo? Você toma cuidado, porque esses enganadores vão tentar te enganar. Você tem que ter cuidado para você manter-se fiel à doutrina. Você tem que ter cuidado, porque se você perder isso, você perde o galardão. Os irmãos, João não está tratando aqui de perda de salvação. Ele não está se referindo à salvação. Ele está se referindo a perder a doutrina, a verdade da palavra. É a isso que João está se referindo. Lembrem-se que nas provas que ele coloca na primeira carta, nós vimos que ele colocou a prova do amor, aqui ele está colocando a prova da doutrina, da fidelidade à palavra de Deus. Então, João está fazendo a sua primeira advertência. No versículo 9, ele vai justificar por que ele faz essa advertência. Ele diz no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Meus irmãos, João, ele é muito duro com essa verdade. Ele fala de forma muito clara, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou aquele que não se prende a essa doutrina de Cristo, não tem Deus. Não tem Deus. Nós precisamos de tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes nós começamos a aceitar palavras de pessoas que na verdade não têm Deus, como se fosse verdade, e nada mais são do que mestres da mentira, nada mais são do que enganadores. É interessante que ele vai colocar, que quem ultrapassa, muitos hoje querem chegar a Deus sem passar por Cristo. Qual o exemplo que nós podemos dar disso? As pessoas acham que vão agradar a Deus porque estão dentro de uma igreja como essa. Eu vou lá na igreja presbiteriana e tal. Isso não é suficiente, meus irmãos, como cristãos. A igreja é necessária para que nós cumpramos a ordem bíblica da comunhão. A igreja é necessária para que nós cumpramos a ordem bíblica da adoração ao Senhor, do aprendizado da palavra. A igreja, ela tem essa estrutura toda, mas uma igreja, ela não é o caminho para se chegar a Deus. O caminho para se chegar a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que Jesus Cristo diz. A igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. Aquele que estava vivendo no mundo e que toma uma decisão para ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses vão ser enxertados na igreja. Esses serão enxertados na igreja. Então, nós precisamos de tomar cuidado, porque nós temos aí hoje pessoas que acham que a igreja como instituição pode te levar a Deus. Outros acham que pode chegar a Deus através das obras.
Outros acham que pode chegar a Deus porque são pessoas que têm um padrão moral bom. Ninguém agrada a Deus pelo seu padrão moral, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos de entender isso. Através dessas coisas, nenhum de nós chega a lugar nenhum. O que nós precisamos é de estar em Cristo e ter a doutrina real de Cristo. O versículo 10, ele vai dar a segunda advertência. Então ele dá a primeira advertência: tenha cautela. Segunda advertência, versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis a boa-vinda. João é muito duro. Se alguém vem e ter convosco e não traz, não receba na sua casa mestres da falsa doutrina. João não está dizendo que você não possa receber na sua casa uma pessoa que pensa diferente de você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque a pessoa chega na sua casa, ela tem um pensamento diferente. Não, eu não te recebo na minha casa. Não é isso que João está dizendo. O assunto que João está dizendo é sobre mestres do engano, pessoas que pregam, que ensinam, que falam e que defendem erros doutrinários. Esses você não pode receber. Você pode receber uma pessoa até que por engano está acreditando em algo errado e você se sentar com ele e expor para ele o que é certo e ele mudar de pensamento. Porque se fosse assim, Jesus não teria entrado na casa de Simão, Jesus não teria entrado na casa daqueles homens que ele entrou no seu ministério. O que João está dizendo é: aqueles que são mestres do engano, não recebam na sua casa para que ele venha trazer ensinamento errado para você. Não receba. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque hoje às vezes nós não temos essa cultura da época em que você hospedava pessoas que saíam e iam ensinando. É esse tipo de pessoas que João está tratando. Pessoas que saíam a ensinar que Jesus não era Deus. Que Jesus não nasceu em carne. Que Cristo não se encarnou. Ele está dizendo: não receba essas pessoas na sua casa. Meus irmãos, hoje nós não vivemos essa cultura de pessoas que andam por aí pregando a palavra de Deus. Mas, atenção aqui, cuidado, porque você às vezes recebe na sua casa, via internet, via televisão, pessoas que confundem o seu pensamento com relação à pregação da palavra de Deus. Isso é um problema sério hoje, porque a internet hoje, a mídia social hoje, ela é um instrumento tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente nós estamos vivendo o pecado da credulidade. Qual que é o pecado da credulidade? É quando você acredita em algo que não é bíblico, mas não acredita na Bíblia. Você acredita em coisas que as pessoas usam a Bíblia de forma deturpada, mas você não acredita na Bíblia conforme ela é. E o que é pior, muitos de nós nem nos preocupamos em estudar e tentar entender aquilo que nós estamos ouvindo. Ou seja, nós tratamos aquilo que Deus nos deu na sua palavra com muita... largando para lá. Ou seja, é mais fácil eu receber uma heresia via mídia social, via comunicação, internet ou televisão, mas eu sou relaxado em procurar saber se aquilo que eu estou ouvindo verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, quando João está dizendo, não receba na sua casa, ele está dizendo também para nós,
cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua casa. Cuidado, porque hoje os falsos mestres não estão andando pela rua e batendo na sua casa e pedindo uma pousada e vão te ensinar uma heresia. Eles entram na sua casa por outros caminhos, e se você deixar, ele vai falar. Basta você clicar lá que vai sair a heresia. Então João está fazendo a sua segunda advertência: não receba, não abra o seu ouvido para esse tipo de ensinamento. Cuidado com o que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, a heresia vem pelo ouvir. Não é só a fé na coisa certa, também é a fé no errado. Acreditar no errado vem por onde? Pelo ouvido. E o inimigo sabe disso. Satanás sabe disso. E ele faz isso. E aí no versículo 11 ele vai dizer que nós não devemos dar boas-vindas. Ele diz isso no 11: porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ele está dizendo, aquele que recebe na sua casa está ajudando a estes homens que andam por aí falando bobagem. Esse dar as boas-vindas está ajudando na divulgação da falsa doutrina. Aí, mas eu não recebo ninguém na minha casa, então eu estou livre disso. Você abre lá seu YouTube e passa a mão numa mensagem que é herética, passa a mão nela e encaminha ela para qualquer outra pessoa, ou vai lá e dá um like lá, um positivo para aquela mensagem vai ser cada vez mais divulgada, e você está fazendo o quê? Você não está fazendo nada mais do que sendo cúmplice de suas obras más. É cúmplice de fake news, é cúmplice de heresia, é cúmplice de gente que propaga o pecado, e muitas vezes ficamos até rir dessas coisas, e na verdade, meus irmãos, isso é propagar mentiras. Isso é pecado. Isso é pecado. A fake news é pecado. Ela é mentira. Mas é uma mentirinha. Não existe mentirinha nem mentirona. É mentira. Mentira é mentira, e toda mentira é do maligno. Esse é o texto, e ele vai encerrar dizendo, ainda tinha muitas coisas, eu vou escrever, eu queria escrever mais coisas para vocês, mas eu prefiro falar com viva voz. E ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, ou seja, eu mando saudação da igreja onde eu estou, porque eles estão mandando saudações para vocês. Ele fala isso. Meus irmãos, diante desse texto, o que nós temos que pensar sobre Deus aqui nesse texto? Primeiramente, nós temos que pensar que nós não temos como chegar a Deus senão através de Cristo. É claro o texto. Por quê? Porque ele diz, aqueles que estão aí, que enganam, eles são anticristo, porque eles pregam contra Cristo, eles estão contra a doutrina de Cristo. E quem prega contra a doutrina de Cristo não tem Deus. Então ele é claro em dizer, o único caminho para se chegar a Deus e ter Deus é andar dentro da doutrina de Cristo. Cristo como Salvador, Cristo como Senhor. Então o que o texto está nos falando de Deus é que nós não temos como chegar ao Pai senão através do Filho. Isso aqui não está falado diretamente, mas está posto aqui. Quando ele diz que aquele que não prega essa doutrina não tem Deus, Deus não está nele, então ele está dizendo o quê? O único caminho é Cristo. Uma outra coisa que ele coloca aqui, que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Se você quer ver o Pai, olha para o Filho. Então nós, como cristãos, nós devemos conhecer a Cristo. Nós temos que buscar o nosso conhecimento de Jesus Cristo, porque Ele é que nos revela o Pai. Ele é aquele que nós podemos chegar. Ele é o mediador entre nós e o Pai.
Então, nós precisamos de ter isso na nossa mente. Nós não temos como ter Deus ou estar com Deus sem Jesus Cristo. Por último, aqui procurando Deus nos textos, é saber que Deus é zeloso. Deus é zeloso. Por que que nós aprendemos isso no texto? Porque ele está dizendo, cautela, não ouça qualquer coisa. Nós achamos, infelizmente, nós temos vivido, como eu disse aqui há pouco, o pecado da credulidade. A pessoa abre a mão numa Bíblia, vai lá de frente uma câmera e começa a falar, lê um texto, aí o cristão do outro lado, que não é cauteloso, não é zeloso, porque Deus é zeloso, vira e fala assim, não, ela está lendo a Bíblia. Meus irmãos, paciência. O que o diabo usou para tentar Jesus? O que o diabo usou para tentar Jesus, gente? A Bíblia. O que o falso mestre vai usar para poder te enganar? A Bíblia. O texto bíblico. Ninguém vai usar um livro qualquer, um psiquiatra qualquer, um psicólogo qualquer, uma filosofia qualquer. Eles vão usar a Bíblia, porque o diabo não mudou, ele é o mesmo. Ele falou sobre o que Deus falou com Adão, veio falar com Cristo o que o Senhor havia falado para o seu povo, e continua fazendo a mesma coisa. Ele não mudou, não. Ele continua na mesma estratégia, usando a palavra. E nós devemos ser zelosos com relação à doutrina, com relação ao conhecimento bíblico, para que nós não venhamos ser pegos de forma errada. Outra coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, que nesse texto ele nos mostra claramente que existe pessoas que não têm Cristo, existe pessoas que têm Cristo. Quando ele diz assim, acautelai-vos, ele está falando com quem? Com aqueles que são cristãos, com aqueles que Jesus deu a eles salvação, com aqueles que Jesus transformou a vida deles. A esses que tiveram Jesus como Senhor e que tomaram uma posição diante do Senhor, a esses o Senhor está falando. Mas também ele está dizendo, o texto está dizendo que existe pessoas que são anticristo. E essas pessoas não são salvas. O que você precisa de pensar com isso aqui? Quem você é? Quem você é? Você é daquele grupo que não crê em Cristo? Daquele grupo que ainda não teve uma experiência com Cristo? Vive no mundo servindo ao inimigo? É filho do diabo? Porque João vai dizer que só existe filhos de duas pessoas, ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Se está no mundo, é filho do diabo. Se faz e vive conforme o mundo, é filho do diabo. Se é filho de Deus, tem que refletir o caráter do Pai. Então, esses dois grupos de pessoas nós encontramos aqui nesse texto. Agora, meus irmãos, por último, eu queria que você aprendesse a aplicar o texto na sua vida. Aplica na sua vida. Como que você vai aplicar esse texto na sua vida? Primeiro, tendo cautela com tudo aquilo que você ouve. A partir de hoje, saia daqui com esse pensamento. Eu não vou dar ouvido a tudo que me vem. Eu vou fazer uma análise do que eu estou ouvindo. Se falar besteira que não é bíblica, eu não ouço. Eu tomei uma decisão na minha vida já há algum tempo. Eu não perco meu tempo de ler, por exemplo, autores que eu já sei de antemão que falam bobagem. Eu não perco meu tempo. Às vezes eu já falei com vocês aqui, pessoalmente, a pessoa fala, eu estou lendo um livro assim, joga fora.
Ah, eu estou ouvindo fulano assim, assim, lá na internet. Desliga. Falo na dura. Por quê? Porque para que eu vou perder o meu tempo de ficar selecionando as coisas que o cara está falando certo e errado? Não, eu prefiro escutar aqueles que eu tenho convicção de que eles procuram falar o certo. Então passe a selecionar o que você ouve. Segunda coisa, analise se você está ouvindo falar realmente de Jesus Cristo. Você vai perceber uma coisa muito comum hoje. Você pode chegar dentro de uma igreja, a pessoa prega lá durante 1 hora e ela fala em Deus. Deus Pai. Porque Deus se pode dar isso, que Deus faz aquilo, que Deus, no final das contas, tem 2 coisas que eles não falam, sobre o pecado e sobre Cristo. O pecado porque você não quer ouvir sobre o pecado, e Cristo porque não querem falar de Cristo. Porque para falar de Cristo, o motivo pelo qual Cristo morreu, tem que falar do pecado. Não tem como falar de um Salvador. Por que eu preciso de um Salvador? Porque eu estou condenado. Por que eu estou condenado? Porque eu sou pecador. E o salário do pecado é a morte, é o inferno. Ninguém quer ouvir sobre isso. Então passe a prestar bem atenção se Jesus é o centro da mensagem ou se Jesus é o mediador da salvação. Quando começam a colocar qualquer outra coisa que não seja Cristo no centro, a mensagem já está contaminada por alguma coisa. Não receba o mestre que nega Jesus Cristo encarnado. Não receba. E aqui não estou falando de você receber na sua casa, mas é você deixar entrar na sua casa por outras portas, além da porta da sala. Vem a porta da televisão, vem a porta da internet, vem a porta do livro, diversas outras portas que nós abrimos para a heresia. E nós devemos tomar cuidado com isso. Concluindo, meus irmãos, como toda a Bíblia, esse texto, ele é muito prático. Toda a Bíblia é prática. Cuide do que você ouve. Cuide, seja cauteloso, seja cautelosa. Cuide do que você acredita. Cuide. Porque muitas vezes você acredita naquilo que não é bíblico. Aprenda a mudar de comportamento. Aprenda a ouvir a palavra e aplicar ela. Me impressiona muito. Às vezes eu estou aqui pregando e vou fazer uma visita, vou conversar com alguém. Quando chega lá, dá vontade de pegar a pessoa pela cabeça e falar assim: o que você está fazendo lá dentro da igreja? Você devia ter saído de lá. O seu comportamento dentro de casa é assim, com o seu marido, com a sua esposa, Você não muda, criatura. O que está acontecendo? Muda, criatura. Muda. Porque o encontro com Cristo gera mudança em nós. Um exemplo muito prático que nós encontramos na Bíblia: Jesus entrando na cidade, Zaqueu em cima da árvore, ele para, olha para aquele pequeno homem lá em cima, um homem trambiqueiro, cheio de problema, e vira para ele e fala: desce daí que eu vou para sua casa. Vai para a casa de Zaqueu. Chega lá e ele fala com Zaqueu. Zaqueu na mesma hora vira para ele e fala assim: se eu roubei alguém, eu vou restituir. Se eu fraudei, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Meus irmãos, encontro com Cristo tem que gerar mudança de vida. Infelizmente, é muito difícil para nós, para mim e para você, trabalhar esses pontos na nossa vida para que nós possamos realmente mudar. Cuide da doutrina bíblica no seu coração. Não deixe se enganar. Não deixe se enganar. No texto que nós lemos no Mateus 24, diz lá de forma muito clara:
No final dos tempos, o amor vai se esfriar, os falsos mestres vão agir, e nós devemos tomar cuidado com isso. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E se você está aqui nesta noite, ainda não tomou uma posição séria diante do Senhor, ainda é o dia de você fazer isso. Se você tem sido relaxado ou relaxada no seu conhecimento bíblico, comece a buscar conhecimento bíblico. Se você é daquela pessoa que cada dia está ouvindo um negócio, está igualzinho bambu levado pelo vento, vai para um lado, vai para o outro e nunca se posiciona num rumo certo. Mude, concentre-se, cuide-se, acautele-se, para que você não seja enganado ou enganada e ainda venha perder o seu galardão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos cultuar o Teu nome e podermos ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que somos relaxados em cuidar da doutrina do Senhor, da palavra do Senhor, cuidar do nosso coração. Carecemos da Tua ajuda, pedimos que o Senhor nos mova o coração de todos quantos estão dentro desta igreja nesta noite, para que decidam realmente pelo Senhor Jesus, decidam ter Jesus como dono da vida deles, e que eles possam, ó Pai, realmente ser zelosos com a Tua palavra e com a doutrina que fala do Filho do Senhor que deu a vida por nós, e Senhor das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja realmente tomando as nossas vidas nas Tuas mãos e dirigindo-nos conforme a Tua vontade. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre.